16º vídeo da série HP50G, Sistemas de Controle na HP50G. Vamos dar uma olhada em como utilizar nossa ferramenta para resolver problemas dessa importante disciplina da engenharia, sistemas de controle, tanto da engenharia elétrica, eletrônica, mecânica e civil. Não há dúvida que é extremamente importante o engenheiro ter conhecimento dessa disciplina. Bom, vamos lá. Pede-se para avaliar a resposta ao degrau de um sistema cuja função de transferência em malha aberta é GS 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 1. Primeiramente, eu já inseri esse sistema na calculadora, certo? Para facilitar o nosso trabalho. Novamente, eu montei uma pasta nomeada como syscontrol, certo? Então está aqui essa pasta. Dentro dessa pasta eu tenho aqui essa função de transferência GS. Está aqui ela. Ok? Bom, nós queremos avaliar a resposta ao degrau, certo? Para avaliar a resposta ao degrau, eu vou fechar a malha aqui, certo? Dessa função GS, e eu preciso obter a função FS, que seria a função GS em malha fechada, né? FS, como está aqui, ó, é igual a GS dividido por 1 mais GS vezes HS. HS é o sensor, como aqui não tem, é 1, certo? Então a gente pode ignorar aqui esse HS, tá? Então vamos lá. Aqui está GS, vou inserir novamente na pilha e somar mais 1. Aqui, ó, igual está aqui embaixo. Divido os dois. Vou até o equation para simplificar e melhorar a visualização. Então está aqui a minha função de transferência em malha fechada FS. Certo? Bom, em seguida eu vou dar um Enter, colocar na pilha e vou aplicar um degrau. Eu salvei aqui o degrau, ó, RS 1 sobre S. Tá? Vejam bem, ó, eu não estou utilizando o S pelo seguinte, porque a minha variável aqui é X. Então no lugar do S eu coloquei o X, achei mais fácil. Mas você, se quiser, pode mudar a variável aqui para S e mudar também a variável lá nos gráficos, né, na configuração de gráficos. Mas eu vou utilizar X para não ter esse trabalho. Bom, como eu quero aplicar esse degrau a SFS, eu vou multiplicar. Certo? Novamente eu vou até o equation para dar uma simplificada. Está aqui. Okay? Bom, a partir desse momento eu quero agora a inversa de Laplace dessa função para que eu possa traçar o gráfico. Onde eu consigo isso? Seta branca calc, diferencial, inversa de Laplace. Está aqui. Agora eu vou traçar o gráfico. Eu tenho várias maneiras de colocar isso aqui para traçar o gráfico. Vou fazer dessa maneira aqui, ó. Seta branca calc, gráficos, plot. Está aqui em cima, certo? Agora eu dou um apagar erase, né? E draw. Está aqui a minha função de transferência. Vamos dar um trace_xy e vamos dar uma olhada aqui no valor final primeiro, né? O valor final está em torno de 0,5, certo? 0,5, tá. Isso quer dizer que se eu utilizar o critério de 2%, para que eu obtenha o tempo de assentamento, eu tenho que verificar qual é o último valor que casa com 0,49 ou 0,51. Então 0,5, né? Vamos ver 0,51, 0,51, aqui. Então o meu tempo de assentamento está aproximadamente em 4,2 segundos, certo? Tempo de pico é o maior valor de pico alcançado por essa função, né? Aí eu tenho tempo de pico. Então, pelo aspecto aqui, sem se esforçar muito, 3,15 segundos, ok? Bom, então a gente tem um erro de 50% nessa função e tem um tempo de assentamento relativamente alto, 4 segundos. Então, por exemplo, se isso fosse um sistema de posicionamento, demoraria 4 segundos para chegar na posição que a gente deseja, certo? Então, nós precisamos melhorar isso, precisamos melhorar essa resposta. Como nós melhoramos essa resposta? Através de controladores. No caso aqui, está aqui nesse primeiro, esse pequeno, né, essa pequena representação do sistema de controle, é uma EGC do controlador. Nós vamos aí, didaticamente, utilizar um controlador PID, certo? E eu recorri a duas escolas aí de projetos, né, de controladores. A primeira delas, do Nise, né, e a outra do Dorff. Na do Nise,
eu obtive esse projeto aqui de controlador para essa situação, tá? Com alguns critérios de desempenho, é claro, né? Então eu coloquei como critério de desempenho uma ultrapassagem baixa, certo? Um tempo de assentamento em torno de 0,5 segundos, certo? E um erro zero, próximo a zero. Okay? Mesma coisa eu fiz para o projeto aqui envolvendo o DOF. Apesar de que aqui a gente tem outro método de projeto, né? No livro do DOF, que foi o que eu utilizei, que trabalha o Itai, né? Mas não vamos falar sobre isso, vamos ver os testes, né? Vamos ver se isso aqui funcionou, se esse projeto funcionou ou não. Bom, vamos começar pelo controlador obtido pelo NISE, né? Através do material didático do NISE, Norman NISE, e do livro, né? Muito bom por sinal. Então vamos lá, eu tenho esse controlador, certo? E eu preciso aplicá-lo a essa função de transferência, certo? Como eu faço isso? Eu preciso inserir esse controlador aqui, né? Então vamos lá, equation, certo? Então o controlador começa com um ganho KP20 vezes, abre o parênteses, x mais 0,5, fecha o parênteses, opa, já está fechado, esqueci que fechava automático, vezes S mais 2, que seria o derivativo, né? Então vamos lá, S mais 2, que S eu estou substituindo pelo X, mais 2. Ok? Agora vamos a integração, dividir tudo por S. Vamos lá, X. Ok? Então está aqui o meu compensador. Vou salvar ele, né? Então vamos salvar como G, C minúsculo. G, C minúsculo. Ok? E dar um STO. Então eu tenho aqui o meu GC e tenho a minha função de transferência. Cadê GS? GS. Certo? Eu vou multiplicar os dois. Ok? Vou levar lá no equation para dar uma simplificada. Simplifiquei, certo? Agora eu vou fechar essa malha, né? Com o controlador e a função GS. Dou um Enter, né? Enter, 1 mais, dividido, certo? Lembrando que FS é GS sobre 1 mais GS. Como o GS agora é GS vezes GC, né? Por isso que ficou assim. Agora vamos lá, no equation, mando simplificar novamente, está aqui. Agora eu vou aplicar o degrau. Meu degrau, vezes, vou no equation, simplifico novamente, pronto, está aqui a minha função já com degrau, né, aplicado. Agora eu preciso da inversa de Laplace disso. Novamente, ó, calc, diferencial, inversa de Laplace. Bom, notar que não deixou fazer a inversa de Laplace, certo? Novamente aqui, ó, calc, diferencial, inversa de Laplace. Bom, isso acontece sempre que tem polos complexos ou zeros complexos, né? Quando tem os dois, fica bastante complicado. Você precisa configurar muitas coisas na calculadora para obter sucesso. Ou preparar primeiro, antes de fazer a transformada de Laplace para obter sucesso. Vamos tentar ser simples aqui, né? Vamos lá em Mode, Cas, e vamos ligar a aproximação aqui. Ok? Agora vamos tentar fazer essa inversa de Laplace. Consegui, certo? Então vamos em Calc, vamos tentar plotar. Gráfico, plot, certo? E vamos em Draw. Está aqui a minha função de transferência. Vamos dar um trace, tá? Percebam que o erro foi corrigido, está em 0,998, né? 1, praticamente 1, né? E o tempo de assentamento também foi corrigido. Ó, nós estamos em 0,3 aqui, então houve uma correção muito boa aí do tempo de assentamento, certo? E do valor final. Então funcionou o nosso controlador PID, certo? Que foi projetado, certo? Essa aula não é de projeto de controlador, né? Mas ele foi projetado com base no livro do Norman NISE, método das raízes, certo?
Vamos lá. Bom, para evitar todo esse trabalho, eu posso utilizar um aplicativo. No nosso caso, nós podemos utilizar o aplicativo, ou programa, ou biblioteca, Bold 8.1, baixada da hpcalc.org, certo? Eu já instalei essa biblioteca aqui, então vamos lá. Seta laranja lib, tá aqui, ó, Bold, certo? Junto com essa biblioteca, é necessário instalar outra biblioteca, que é a NeoPool, certo? Então você tem que instalar essas duas. Mas dentro, quando você baixa o Bold, já vem na pasta instruções do que deve ser feito. Okay? Então baixa na hpcalc.org, segue as instruções, instala essas duas bibliotecas, certo? Como instalar a biblioteca nós já vimos em vídeo anterior, é muito simples. Ok? Só dando um exemplo aqui, ó, eu vou carregar um objeto aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se está aqui. Ó, Bold, certo? A biblioteca Bold e NeoP. Essas duas bibliotecas, essas duas .lib, esses dois arquivos que você tem que levar para a tela. Tá? Vamos levar um aqui só para... Tá? Você vai copiar no cartão SD, jogar aqui na tela, colocar na flash, dar um STO. Depois reinicia com on F3. Ok? Aí você instala essas bibliotecas. Bom, em Bold, eu consigo fazer o seguinte, ó, bem mais simples. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse sistema aqui, ó, 1 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 1, certo? E vou colocar aqui. No caso, como eu quero saber a resposta, eu já tenho que colocar o sistema em malha fechada, certo? Bom, para que eu feche a malha, eu posso vir aqui numa das aplicações dessa biblioteca, que é essa aqui, ó, seta LC, certo? Essa seta LC, ela vai fechar a malha para mim e me dar, no formato correto que o programa exige, a função de transferência em malha fechada. Então, vou fazer aqui, ó. Eu abro, 1, certo? 1, Enter. Abro de novo outro colchete aqui. E vou colocar a parte de baixo. 1, 2, 1. 1, espaço, 2, espaço, 1. Enter. Agora eu tenho que colocar o HS. Como aqui não tem nada, eu vou colocar tudo 1, certo? O numerador do HS e o denominador do HS. E agora eu tenho que colocar o modelo de realimentação. No caso aqui é negativo. Então eu venho aqui, ó, negativo. Bom, dou um LC e vai me dar a função de transferência em malha fechada. Se nós lembrarmos, a função de transferência em malha fechada, fs, ficou em 1 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 2, certo? Então tá certo isso aqui. Então agora eu vou next e peço para calcular a resposta. Aliás, me desenhar essa resposta, né? Então vamos lá, erase draw, e eu tenho aqui a minha resposta desse sistema. Vou em trace x e consigo novamente aí verificar quanto que é o tempo de pico, o tempo de assentamento. Só que nesse caso desse aplicativo, eu posso dar um cancel e vir aqui em data. E em data eu escolho step response. Ver. Contínuo? Sim, é contínuo. Discreto seria digital. Tá? Então vamos lá. Contínuo, analisa, e ele me dá todos os valores aqui. Ó. Então o tempo de assentamento, 4,28. A ultrapassagem, 2,16%. Tempo de pico, certo? O erro, 50%. Certo? Por aí vai, ó. Tá? 50%. Ok? Bom, eu também consigo, ok? Colocar a função de transferência em malha fechada já com o compensador, né, para avaliar. Então vamos lá. Então cancel aqui. Okay? Eu vou colocar essa função de transferência aqui, né, editando. Então começando pela parte de baixo aqui. Okay?
Então, a parte de baixo ficaria 1, 22, 51, certo? 22, aqui 51, 51, certo? 20, ok? Essa é a parte de baixo. A de cima, já com compensador, 20, 50, 20. Então vamos fazer assim, ó, um pique, e vamos editar. Okay? Edit. Vinte, 50, 20. Então Enter, ok? Inverto de novo, então tá aqui, ó, 20, 50, 20 é a parte de cima, 1, 22, 51, 20 é a parte de baixo, certo? Bom, agora o que eu faço? Mesma coisa, eu vou em resposta, ele vai me colocar a pilha 1 e 2 aqui, né? A 2 como numerador e a 1 como denominador, simplesmente erase draw, ele me dá a resposta aqui, certo? Vê que melhorou bastante, ok? O tempo de assentamento bem menor. Só que, novamente, ó, eu não preciso ficar conferindo o gráfico. Eu vou em data, peço para ver a resposta ao degrau. Está aqui. Certo? Meu tempo de assentamento em 0,3 segundos. Melhorou muito. E ficou abaixo dos critérios que no início nós havíamos comentado, né, que é 0,5 segundos. Overshoot ficou em 1,22%. É um pequeno overshoot, tá? Mas até aceitável. E o tempo de pico em 0,3 segundos. O erro foi zerado, ó, não tem mais erro. Okay? Então está satisfatório esse projeto aqui, com base no Harmonize. Certo? Então vamos dar uma olhada no Dorf. Certo? A função de transferência é a mesma, né? E vamos dar uma olhada nesse projeto aqui. Certo? Nesse projeto aqui. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 15,5, 214, 100, né? Então vamos pegar aqui a primeira, copiar para baixo, então edit, 15,5, espaço, 214, 100. Lembrando que os critérios de projeto de um para o outro são diferentes, tá? Por isso, essa formatação diferenciada. Então vamos lá, eu inverto aqui, agora vamos fazer a parte de baixo. Então, edit, 17.500, 215 mil, 17.500, 215 mil. Acredito que esteja faltando um zero aqui em cima, tá? Eu vou colocar o meu ali. De olhar assim por inspeção, assim, por experiência, a gente vê que tem alguma coisa que não está certo. Então, dá uma corrigida aqui. Edit. Aqui é 1000, não é 100. Por experiência, a gente começa a mexer, trabalhar muito com isso aí, desenvolve essa... Bom, então tá aí, ó, 15.500, 214 mil, 15.500, 214 mil, 17.500, 215 mil. Bom, vou lá no meu aplicativo, opa, na minha biblioteca, Bold, resposta, certo? Vou mandar traçar a resposta disso aí. Tá aqui, ó. Ok? Você vê que tem uma ultrapassagem grande aqui, né? Mas até que o tempo, parece, né? O tempo de assentamento não está longo não. Está menor que 4 segundos. Está menor que 4 segundos. O problema desse projeto pelo Dorf foi o pico ali, né? Então vamos dar uma olhada nos dados. Voltar, dado. Verificar, contínuo.
Então, ok, 0,3 segundos, o tempo de assentamento está legal, o problema foi a ultrapassagem que está alta. Nesse caso aqui, né, o erro também está ok, pelo jeito está ok, está zero. Nesse caso aqui, o que o Dorff recomenda? A aplicação de um filtro. E depois e após a aplicação desse filtro, né, você eliminaria aqui os zeros aqui em cima. Então vamos eliminar na unha, aplicando esse filtro aqui, multiplicando, né? Vamos fazer aqui direto, tá? Para não perder muito tempo, certo? Para o vídeo não ficar muito longo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um edit e vou tirar os zeros aqui, certo? Vou deixar só o 1000. Dou um Enter, passo para cima. Agora vamos de novo lá na biblioteca Bold. Quando traçar a resposta, Erase Draw. Bom, viram que sumiu boa parte aqui do pico aqui, né? Então, mas vamos dar uma olhada nos dados. Cancel, dados. Dados da resposta ao degrau. Verificar, contínuo. Bom, aumentou um pouquinho o tempo de assentamento, né? Mas ó, reduziu bastante a ultrapassagem percentual. Bom, o que a gente chega à conclusão que o projeto ele tem que ser trabalhado e depende muito da experiência, né? Então você vai fazendo, quanto mais você faz, mais você ganha experiência e modifica o projeto, ajusta ele conforme a necessidade. E tem outros aspectos que devem ser considerados, né? No sistema real. Se você for aplicar isso em campo, você vai perceber que tem algumas condições atenuantes que interferem também nos seus ajustes. Mas isso é questão de aplicar essas técnicas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de como utilizar a ferramenta HP50G, tanto a parte nativa dela quanto o aplicativo Bold 8.1, né, para resolver um problema de sistema de controle. Ok? Muito obrigado e até a próxima.